Vamos lá, pessoal, vamos começar uma aula aqui hoje, que a gente vai fazer a instalação dos Zabbix aí em 3 camadas, utilizando o banco de dados PostgRE com a extensão do TimescaleDB, tá? Nós vamos fazer isso e, além disso, a gente vai deixar o sistema de monitoramento pronto para trabalhar com SNP e SNP Trap, e além de fazer alguns testes em cima disso, tá? Eu tenho um documento aqui que eu criei para dar algumas dicas aqui sobre monitoramento, conhecer alguns softwares de monitoramento, entender o que é SNP Trap, V1, V2, V3, e a gente vai fazer a instalação aqui, saber requisitos, tá? Tem todo um passo a passo aqui que eu vou seguir para a gente fazer essa instalação, né? E além disso vai ter algumas dicas de segurança também, vai ter algumas dicas de como trabalhar com nas melhores práticas aqui da instalação e etc, né? Então a gente vai instalar o Zabbix 6.0 e o sistema operacional vai ser o Ubuntu 22.04, tá? Essa apostila aqui eu vou deixar para quem estiver vendo no YouTube, ela vai ter um link ali embaixo para quem se cadastrar na página, vai receber essa apostila aqui gratuitamente, tá? Para fazer o download aí, mas precisa cadastrar para poder receber, tá? Então a gente vai disponibilizar aí para quem tem interesse, para quem gosta do nosso conteúdo. Essa apostila aqui vai ser gratuita e, obviamente, os vídeos vão ficar disponíveis aí para vocês dentro do YouTube, tá? Então tem algumas dicas de segurança e por aí vai, beleza? Então, antes de mais nada, vamos começar aqui eu vou pular essa parte aqui, depois você dá uma lida aí, você, a hora que pegar a apostila, né? Eu vou começar aqui já direto na parte de instalação, tá? Então a gente vai instalar aqui, ó, o Zabbix, né? Que é um software gratuito aí e open source aí de monitoramento de rede, tá? Nós vamos instalar ele em três máquinas separadas, 3 VMs separadas que eu tenho aqui. Uma eu vou instalar o Zabbix Frontend, outra eu vou instalar o Zabbix Server, outro banco de dados, tá? Aqui tem alguns requisitos, também tem um link aqui do próprio site do Zabbix, né? Onde você encontra os requisitos de hardware, né? E eu vou usar aqui o VirtualBox, que é para fazer, que vai virtualizar esses sistemas operacionais para mim. Minhas configurações de rede, né, das VMs vai ser o Zabbix Server, vai ter SP, Frontend SP e o banco de dados SP aqui, tá? Nós vamos começar pela máquina banco de dados, tá? Então estou com a máquina banco de dados aqui. Ela é um Ubuntu, como eu falei, tá? Ubuntu 22.04.1 LTS, tá? Vamos começar por ela. Sempre que vai fazer 3 camadas, é interessante começar pelo banco de dados, porque os outros componentes eles necessitam, né? É necessário ter o banco de dados ativo para poder fazer as comunicações. Então, já começa pelo banco de dados. Sem banco de dados não tem como iniciar o Zabbix Server, não tem como conectar o front-end, então é o componente principal do monitoramento, tá? Isso se falando de Zabbix, se você estiver usando os Zabbix, tá? Beleza? Então temos aqui o banco de dados, a máquina, e vamos seguir aqui a apostila. Primeiro passo é você baixar do repositório, esse aqui já é bem conhecido, você vai no site do repo.zabbix, você vai baixar esse .deb aqui, né? Então, aqui, ó, tá, vai baixar o .deb. Deixa eu até pegar aqui, buscar isso aqui e fazer isso aqui completo, que eu acho que vai ficar melhor, né? Deixa eu pegar isso aqui e fazer o seguinte. Primeira coisa, você vai fazer o download, tá? Desse release, esse Zabbix-release aqui, é o pacote que vai instalar o repositório do Zabbix dentro do apt, né? Do gerenciador de pacotes do Ubuntu, do Debian, etc, tá? Então, quando você faz a instalação desse carinha aqui, você vai dar um dpkg. Quando você fez o download, ele caiu aqui, você vai instalar. Quando você instala, você vai dar um apt update, tá? Porque daí ele vai atualizar e você vai perceber que ele vai começar a baixar os pacotes do
do site dos Zabbix, tá? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó, repo.zabbix, Ubuntu, tá. Então, isso aqui é bem importante você fazer a instalação, tá? Da versão correta do seu sistema operacional. Tá vendo aqui, ó, o meu Ubuntu 22.04. Se você tem outro Ubuntu 20.04 ou por aí vai, você vai ali no site do Zabbix, no repo.zabbix, né? Você pode abrir ele aqui no navegador mesmo. E o que vai acontecer? Você vai pegar e vai baixar o pacote conforme for a sua versão. Você também pode ir no site do zabbix.com. Pode acessar aqui o zabbix.com e você vai aqui em download. Ó, download. Você seleciona a versão do Zabbix que você quer. Eu estou usando aqui a 6.0. E aqui você vai usar aqui, por exemplo, ó, a versão que você quer. Seleciona aqui qual que é a versão do seu Ubuntu ou de qual sistema operacional você quer instalar. E aqui vai estar o pacote certinho para você fazer, ó, tá? Primeira parte aqui. Beleza? Então, tá aqui. Aqui é o site oficial do Zabbix, beleza? Tudo isso pronto. Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai instalou, fez o pacote. A gente só vai instalar aqui a parte do Zabbix SQL-script. Isso aqui ele faz o download do ponto .sql, que vai fazer a criação das tabelas dentro do banco de dados, ou seja, vai criar toda a estrutura de banco de dados do Zabbix, tá? Então você vai fazer isso aqui, ó, pt install zabbix-sql-scripts. Tá aí, instalou, beleza. Primeiro ponto é esse. Agora a gente vai fazer a instalação do banco de dados, do PostgreSQL em si, né? Aqui a gente vai instalar primeiro os pacotes que são o pacote comum, né? São os comandos ali, algumas bibliotecas que talvez precise, uns apts e talvez uns Zabbix list se você não tiver. Então esses aqui são os pacotes para fazer o gerenciamento. Não é o banco de dados em si ainda, tá? São algumas dependências, vamos dizer assim. Tá, beleza. Fez aqui a instalação, tá? Daí você vai rodar um script do próprio PostgreSQL, tá? Ele tem um script aqui, ó, que coloca também o repositório, né, do PostgreSQL dentro da sua distribuição aí, tá? Aí você vai dar um enter aqui, ele vai rodar um apt update, tá? Vai importar as chaves, as autorizações para fazer as configurações aí do seu repositório. Você percebe aqui que agora também está o apt PostgreSQL aqui, ó, dentro do repositório, tá? Então fez isso. Aí você vai fazer aqui a instalação, vai colocar o repositório do timescaledb, né, conforme a sua versão do Ubuntu. Aqui nesse caso ele já pega a sua versão, ele já automaticamente abre um shell filho aqui e faz essa execução desse comando, pega a versão do seu Ubuntu e já coloca aqui para dentro do apt search list também, ó, tá? Então tá aqui o comando. Não esquece que esse comando tem que ser, né? Deixa eu fazer aqui, dar um espaço. Deixa eu fazer assim, ó, né? Deixa eu também tirar o comando. Então, na hora que você for copiar da apostila aí, preste bem atenção para ver se está tudo certinho conforme está o comando aqui, ó, tá? Aí você dá um enter e pronto. Aí ele pede para baixar a chave, né? Baixar a chave do apt, né? Então vamos fazer o download aqui, ó. Ok. E apt update também. Que agora a gente adicionou também do timescale dentro do repositório.
Beleza, isso aqui é só um warning, não tem problema, tá? E pronto, agora vamos instalar o PostgreSQL aqui, SQL versão 14, tá? Timescale DB, PostgreSQL versão 14 aqui também. E o Timescale DB a gente vai instalar o 2.7.2, tá? Uma versão específica. Porque a 2.8, eu não sei se a 2.8... Se a gente não passar a versão aqui, quando você for instalar sem passar a versão, ele vai instalar sempre a última do Timescale DB. Porém, o Zabbix 6 ele não está com suporte 2.8 ainda, se eu não estou enganado, tá? Então, instala 2.7.2, que eu sei que tem o suporte e funciona legal e funciona muito bem, tá? Então, é por isso que eu já estou passando aqui esses comandos. Então, aqui nós vamos instalar isso aqui, ó. Vou pegar aqui e copiar e colar, né? Eu vim aqui e pronto. Vou fazer a instalação. Então Enter, e agora estou instalando aqui o banco de dados propriamente dito. A gente vai fazer, eu vou fazer 3 vídeos, vou separado assim a parte de banco, separado a parte de Zabbix, front-end e de Zabbix Server para você ir acertando as coisas aí antes de sair fazendo tudo de uma vez, que é bastante coisa. E aí pode dar para evitar problema e você conseguir fazer a instalação aí tranquilamente. Então estou deixando rodar aí, não sei o tempo que vai acontecer. Vamos ver se os problemas que acontecem também. E a gente vai trabalhando. Pronto, está instalado. Beleza. Agora nós vamos criar os usuários do banco de dados, o banco de dados em si, tá? Então, para isso, ó, vai entrar aqui no diretório do PostgreSQL, né? Então, você vai entrar aqui, ó. Entra. Eu vou criar um usuário chamado monitor para sair dessas questões de usuários Zabbix, essas coisas, né? Para já ir deixando também num padrão um pouco mais interessante de segurança, ó. Vou dar um user add monitor, tá? Aqui embaixo eu vou criar agora um usuário chamado monitor dentro do PostgreSQL, tá? Vai pedir uma senha, aqui você tem que lembrar essa senha, porque essa senha vai ser a senha do seu banco de dados. Eu vou colocar aqui Noto 2022 Noto 2022. Tá aí, tá? E aqui eu vou criar agora o banco de dados em si, tá? Então vamos explicar aqui, ó. Vou criar aqui o banco de dados chamado monitoramento, não vou chamar de Zabbix, tá? E eu vou atrelar esse usuário, esse banco de dados ao usuário monitor, tá? Então tá aqui, ó. Fazer a criação. Criei. Aí ele pede para já deixar aqui com um tuning no Timescale DB. Ele tem um tuning que ele já faz conforme as configurações do teu hardware, tá? Então ele já vai automaticamente adaptar as melhores configurações, as recomendadas, de acordo com o hardware atual que você tem na máquina, tá? Então ele vai fazer isso aqui e já vai deixar as configurações de acordo com o seu hardware atual. Aqui eu vou reiniciar, né? Vou reiniciar para ver se está tudo certo com o meu banco de dados. Vou fazer um restart aqui. Tá aí, né? Beleza, restartou. E agora eu vou importar os arquivos do Zabbix, né? Para ele criar toda a estrutura de tabelas do banco de dados do Zabbix. Não esquecer de colocar isso tudo na mesma linha aqui, né? E tá aqui, ó. Então ele vai pegar esse arquivo aqui e vai descompactar e criar para dentro do banco de dados que eu chamei de monitoramento, né? E com o usuário que vai ser o monitor que a gente criou também, tá? Ó. Então ele vai criar toda essa parte de tabela, toda a estrutura de banco de dados dos Zabbix.
Vamos deixar ele fazer toda essa criação. Pode ser que demore um pouco, tá? Então tenha paciência. Pronto, ó, deu o commit aqui e terminou. Então tá criado agora essa parte de tabela, das tabelas do banco, tá? O banco foi tudo criado, ó, mostra aqui, deu o commit, tá ok. Agora a gente tem que configurar a extensão dentro do PostgreSQL, né, do TimescaleDB, no arquivo de configuração. Então a gente já vai jogar, é só pegar, copiar e colar e jogar o Enter, tá? Ativamos. Pede para reiniciar para ver se não tem algum erro. É bom sempre fazer o reinício assim, porque daí você vai pegando aonde você está errando, né? Tá? Você também pode fazer tudo e depois reiniciar. Mas é interessante você, se der algum erro, você já mata aqui. Você já sabe o ponto que você está errando, tá? Então, são algumas escolhas aí. Agora a gente vai criar a extensão, né, do banco de dados que vai ser instalado os hábitos, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma extensão. Se ela não existir, né, TimescaleDB dentro do meu banco de dados chamado monitoramento, tá? É isso que eu vou fazer aqui agora. Então, ó, essa é a linha, tá? Essa extensão ela é criada no banco de dados, tá? Então você vai criando a extensão TimescaleDB ou você vai habilitando a extensão dentro de cada banco que você quiser. Nesse caso a gente está fazendo para monitoramento, né? Tá aí, ó. Fez isso aqui, ótimo, criou a extensão, não deu nenhum erro, normal. Agora a gente precisa deixar o banco de dados ouvido na rede, tá? Ou seja, a gente precisa editar esse arquivo, né, de configuração e vir aqui em Listen Address e habilitar aqui. Por quê? O que acontece? Se eu der um ss-ptln, ó, se eu for ver a porta do PostgreSQL está ouvindo somente 127.0.0.1. Ou seja, se a gente está querendo fazer em 3 camadas, usa Big Server está numa outra máquina, o front-end na outra máquina, ele vai precisar conectar nessa máquina banco de dados. Se tiver aqui 127, ele não vai conseguir. Então a gente precisa deixar o banco ouvindo na rede, entendeu? Então ele precisa ouvir na rede para as outras 2 máquinas conseguir se comunicar com esse banco de dados. Então é por isso que a gente vai fazer essa alteração aqui. Tá? Isso aqui tem que fazer se você quiser trabalhar em 3 camadas, tá? Então é obrigado a fazer isso aqui. Vamos aqui, deixa eu editar aqui, ó, você vai editar esse arquivo, você pode usar o Vim mesmo, ó. E você vai procurar aqui, ó, Listen Address, tá vendo? Então você pode dar aqui, por exemplo, ask e print from p, tá? Você coloca o cursor no VI, você dá um id insert para ele vai aparecer modo de inserção embaixo, daí você pode começar a fazer inserções. E aqui em localhost, tá? Em localhost você pode colocar aqui asterisco, por exemplo, ó, que daí ele vai ficar ouvindo em todas as interfaces, tá? Pronto. Aí você reinicia, né? Reinicia e checa de novo. Ó, vamos reiniciar. E o material vai pedir aqui para você também fazer a validação, ó, que é o comando aqui que eu acabei de digitar. Ó, agora tá vendo, ó, ele tá 0000 na porta do PostgreSQL. Então, ou seja, ele agora está ouvindo todas as interfaces que tiver nessa máquina banco de dados, só tem uma no caso, ele vai estar ouvindo, né, na rede. O banco de dados você vai estar conseguindo se comunicar do Big Server para o banco de dados, do front-end para o banco de dados, tá? Através dessa porta aqui, 5432, e é a porta padrão do PostgreSQL, tá? Aqui também, ó, ele vai pedir para você fazer o seguinte, para você permitir quem pode se conectar no banco, quais são os IPs, ó, tá? Então, ó, vamos editar esse arquivo aqui, ó, pg_hba.conf, dentro do PostgreSQL, diz quem pode se conectar no PostgreSQL, tá? Ou seja, quais são as máquinas, né, que podem fazer essa comunicação. Você pode vir aqui, ó, aqui onde que está IPv4, pode dar um id insert e você pode colocar aqui, ó, essas 2 informações aqui, tá? Isso aqui está de acordo com a minha rede, né?
Então vou pegar essa aqui primeiro, ó. Coloquei aqui. E vou colocar essa outra aqui, que é isso aqui. Eu já vou explicar, que você já vai entender. Então eu tô falando o seguinte aqui, ó. Né? Tô falando o seguinte. Isso aqui você precisa saber aqui, ó. Então eu tô falando o seguinte pro PostgreSQL aqui, ó. Ó, só quem pode conectar é a máquina 092.8.0.10 com o usuário monitor e quando for o banco de dados de monitoramento. E aqui embaixo, quando for o IP 011 aqui no 92.8.0.11, o usuário monitor e o banco de dados de monitoramento, ou seja, só Zabbix Server e só Zabbix Frontend. Então isso aqui é uma questão de segurança para fazer a comunicação. Então somente com esses usuários que pode fazer a comunicação, tá? E através desses IPs de origem, tá? Então precisa colocar isso aqui, senão você não consegue, ele vai dar erro de conexão. Tá? Vai estar aqui, beleza? E de novo restart, né? Ó, reiniciar aqui. Pronto. E agora a gente vai fazer a validação, tá? Eu vou logar na minha máquina Zabbix Server aqui. Tá, pessoal, vou logar na minha máquina Zabbix Server, né? Nós estamos fazendo a máquina banco de dados, loguei aqui via SSH, tá? A gente vai fazer uns testes aqui que tá pedindo, tá? Para validar se tá tudo certo, ó. Então vamos entrar no diretório, tá? Dentro da máquina. Opa. Na máquina banco de dados aqui no caso, né? Esquece agora. Isso aqui é na máquina banco de dados, ó. Opa, PostgreSQL. Opa. Se você estiver copiando da apostila, você dá uma olhadinha sempre se os comandos estão certos, tá? Aí Postgres, ó, Postgres, que é o usuário, tá? E PSQL, tá aqui. Tô no banco. Aí ele pede para conectar no monitoramento, ó. Então você vai dar um /c monitoramento, lembrando que o nome do meu banco de dados aqui é monitoramento, ó. Tá, você está logado agora. E ele pede para dar um /dx para ver as tabelas. Ou melhor, aqui a extensão para ver se está habilitada a extensão aqui do TimescaleDB, tá? E dt você vê as tabelas, ó. Até dando uma outra dica aqui, dt as tabelas. Então tá aqui, ó, as tabelas dos Zabbix, ó. Tá vendo? Então, tá habilitado o TimescaleDB. Se não aparecer isso aqui, tá com algum problema no TimescaleDB, ou seja, não tá habilitado no banco a extensão e as tabelas estão certinhas. Então o primeiro ponto foi isso aí, ó. Mostrou aqui. E beleza. Agora para conectar na máquina do Zabbix Server, né? Então vamos lá no Zabbix Server e fazer essa instalação aqui. Então aqui, ó, Zabbix Server. Tá, vamos instalando aqui. Isso aqui são as validações, tá? Validar para ver se as configurações que a gente fez tá certo, tá funcionando, tá tudo certinho. Tá? Vamos fazer a instalação aqui. Aqui eu não instalo o banco de dados em si, eu só instalo só o cliente, né? Só para deixar aqui, só dar um tab OK. E aqui ele pede agora para conectar com o usuário monitor na máquina 012, que é o banco de dados, a partir desse do Zabbix Server aqui, ó. Então, ó, vou conectar com o usuário monitor, que foi o usuário que a gente criou no banco. Se você criou outro usuário no banco, você coloca o seu usuário aqui. Aqui o IP é o 012, que é o IP da máquina banco de dados. E o nome do banco de dados é monitoramento, tá? Aí ele vai pedir para mim digitar aqui a senha. Vou colocar a senha, né? Consegui logar, ó. Tô logado, não deu nenhum erro, ó. Consigo ver as tabelas, né? E consigo fazer os comandos aqui, né? Beleza, ótimo. Esse aqui que precisa, isso aqui tá feita a validação, tô conseguindo comunicação, tá? Com esse usuário e com essa senha, tá? E é isso. Essa é a parte do banco de dados. Aí, se você quiser, faça também isso na máquina front-end para validar também se você está conseguindo conectar, tem conexão, tá tudo beleza, tá funcionando, usuário, permissão, tá tudo certinho, é só seguir, tá ótimo, tá pessoal? Então eu vou parar o vídeo por aqui e a gente vai para a máquina Zabbix Server. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.